Houve um tempo em que a imaginação era considerada um fardo. Um tempo onde o mundo era cinzento, cético, aprisionado pela lógica bruta e pelas regras imutáveis. Um tempo em que sonhar alto demais era um diagnóstico de ingenuidade. Ser ousado era sinônimo de ser ridículo. Um tempo em que imaginar o que não existia era sinal de absoluta loucura. E foi nesse tempo de paredes invisíveis e mentes fechadas que, desafiando a própria gravidade do bom senso, nasceu Walter Elias Disney. Um garoto comum, de uma família marcada pela simplicidade austera. Ele cresceu absorvendo a vida em sua forma mais crua e dura, imprevisível, inclemente e limitadora. Mas dentro daquele peito batia um coração que recusava a limitação. Em sua mente, cada espectro de impossibilidade se dissolvia. Enquanto os outros viam o final da estrada, ele via o horizonte a ser pintado. Enquanto viam cercas de arame farpado, ele enxergava pontes levadiças para reinos inexplorados. Enquanto o mundo lhe mostrava paredes de tijolos, ele vislumbrava portas secretas. E cada folha de papel que sua mão tocava, cada lápis que ele segurava com a voracidade de um faminto, era um portal, uma oportunidade de dar vida a mundos que a realidade não ousava conceber. Mas o mundo não perdoa a audácia. Professores taxaram seu talento como inexistente, uma falha. Chefes o dispensaram com a infame sentença de que ele não possuía imaginação suficiente. E o universo continuou seu curso monótono, indiferente àquele garoto teimoso que rabiscava esperança em cadernos velhos. A primeira grande derrota não apenas o tocou, ela o forjou como aço, porque na bancarrota, na humilhação de ser rejeitado por sua própria essência criativa, Walt descobriu uma verdade que o libertaria. A imaginação verdadeira não implora por aprovação externa. Ela é uma fornalha interna, uma chama inextinguível, uma força da natureza que insiste em brilhar, mesmo quando o mundo inteiro sopra para apagá-la. Ele começou do zero, com uma simplicidade espartana. Ao lado de seu irmão Roy, fundou um estúdio onde o dinheiro era uma lenda urbana. No chão frio, lápis e papel reciclado. Nas paredes, o mapa rudimentar de um império ainda invisível. E ali, na adversidade, nasceu uma ideia que subverteria o ceticismo. Mickey Mouse. Um ratinho de calças vermelhas e luvas brancas. Ridículo para a época, inacreditável. Uma figura miúda que carregava, em sua inocência saltitante, mais pura esperança do que a maturidade amarga de muitos adultos podia processar. O mundo, como era de se esperar, olhou com desdém e gargalhou. Um rato falante? Em uma tela? Isso é um disparate, um risco, um delírio que nunca se sustentará. Mas Walt enxergou a alma além da forma. Ele não via um roedor animado. Via o riso universal, a alegria desarmada, o feitiço da magia simples. Mickey não era apenas um personagem, era a materialização do impossível, a prova viva de que a menor das ideias, quando alimentada pela fé, pode vencer a maior das críticas. Mas a jornada era um campo minado. Filmes fracassavam, os empréstimos bancários eram açoitadores, projetos ambiciosos eram sumariamente recusados. As críticas eram menosprezo puro e não poupavam palavras cruéis. Chamavam seus sonhos de pueris, seus métodos de extravagantes. Alertavam que ele estava desperdiçando seu tempo precioso. E qual foi a resposta de Walt a todo esse ceticismo? Ele respondeu, criando uma dose ainda mais avassaladora de magia. Ele não estagnou. Inovou com um som sincronizado. Revolucionou as cores. Com Branca de Neve, ele ousou fazer o primeiro longa-metragem de animação. Um ato de loucura que quase o levou à falência, mas que, ao ser lançado, calou o mundo e consagrou a animação como arte. Cada personagem que ele concebeu não carregava apenas formas. Carregava a geografia complexa da emoção humana. Medo, coragem, lealdade, melancolia. Ele não desenhava apenas contornos. Ele desenhava sentimentos. Ele não contava apenas histórias.
Ele criava experiências viscerais que atravessavam a tela e tocavam o coração, reeducando o público a sonhar novamente. Então veio o ápice da sua loucura. Quando ele revelou a intenção de construir um parque de diversões temático, não um parque qualquer, mas um reino de fantasia, com castelos, rios, piratas e princesas, as risadas voltaram, desta vez mais altas e sarcásticas. Quem, em sã consciência, investiria milhões num lugar que é apenas fantasia e nostalgia? As pessoas querem futuro, Walt, não castelos. Mas o Walt não se abalou. Ele sabia que aquele pedaço de terra não existia apenas para entreter ou lucrar. Ele existia para cumprir uma missão social. Relembrar o ser humano da sua capacidade inata de maravilhar-se, de acreditar. A Disneyland não seria um museu de ideias, seria uma escola de sonhos. E assim surgiu a ideia. Um pedaço de terra estéril, transformado no mais bem-sucedido reino de sonhos da história. Um espaço onde cada detalhe, do chão ao topo do castelo, contava uma história, e cada esquina era uma promessa tátil de aventura inesquecível. A vida continuou implacável. Doenças, acidentes, perdas empresariais e pessoais. Walt enfrentou cada revés com uma coragem silenciosa, quase monástica, porque ele entendia que desistir significaria deserdar o mundo de algo que só ele podia oferecer. Uma injeção de pura e desesperadamente necessária esperança. Ele não apenas falava sobre resiliência, ele a vivia. Acreditava que cada erro era uma valiosa lição. Cada queda, uma oportunidade para testar a têmpera do seu espírito. Cada crítica, um mero combustível que acendia a necessidade de tentar e acertar novamente. Até seu último dia, Walt expandiu suas fronteiras. Novas tecnologias de filmagem, novos conceitos de parques e cidades futuristas. Ele não criava apenas entretenimento passageiro. Ele erguia pontes entre as gerações, ensinando aos pais a importância de olhar o mundo pelos olhos dos filhos, e aos filhos a respeitar a imaginação que forjou o mundo em que vivem. Ele manteve a essência humilde e curiosa de um garoto interiorano, entendendo que a verdadeira magia não residia na lucratividade do produto, mas no impacto indestrutível que suas histórias tinham no coração humano. E pensar que toda essa revolução de otimismo começou com alguém sendo demitido e rotulado como sem imaginação. Hoje, seu legado é imortal. Ele vive em cada castelo, cada trilha sonora, cada frame de animação, mas mais crucialmente, vive em cada adulto que, ao acordar, se permite ousar sonhar, em cada artista que arrisca tudo pelo impossível, em cada mente que, por sua causa, recusa-se a aceitar limites impostos pela lógica fria. Walt Disney nos deixou a grande equação da vida. O impossível é apenas uma opinião. Ele só existe até que alguém, munido de teimosia e talento, decida tentar. Que cada crítica seja tratada como o melhor dos combustíveis. Que cada derrota seja vista como um draft para um projeto maior. Que a imaginação, quando emparelhada com a coragem de um leão e a persistência de um rato, pode de fato mudar o mundo inteiro. E no fim, talvez a lição mais grandiosa de Walt Disney seja a mais simples e poderosa.